Paciência comigo, irmãos. Eu tenho só 2 mãos. Ok? Não esqueçam de procurar lá onde vocês guardaram as raízes da fé. Dessa vez a gente vai terminar, vamos chegar até o fim, tá bom? Eu sei que muitos não têm, chegou pessoas novas na igreja, então a gente vai ver custo e vamos informar para vocês adquirirem, tá bom? O material é muito bom, eu digo que é um material bom para estudar e um bom material também para usar em casa com as crianças e passar o Antigo Testamento e repassar com elas as principais lições. A gente tem o livro e tem também os cards, depois eu vou explicar para que servem esses cards. O que nós vamos fazer nesse começo? Na minha casa, a minha casa ela é um retrato da igreja, né? Somos 4 pessoas e cada cabeça é uma sentença, não é verdade? Cada um pensa de maneira peculiar. Então, na minha casa eu tenho quem gosta de recapitulação e quem não gosta. Tá bom? Tem aqueles que gostam muito de recapitulação e tem aqueles que não gostam nada de recapitulação. E a igreja é assim também. Eu sei disso, né? Tem pessoas que têm mentes mais privilegiadas, né? Mente que se lembram das coisas, e tem pessoas que se esquecem, não é? Mas nós vamos ter recapitulação, tá bom? Conversei com Deus e vamos ter recapitulação, um bom período, até para as pessoas novas que estão chegando. Para quem não gosta de recapitulação, não é? Eu digo, quando vocês ouvirem as simples verdades que vocês já estudaram, das primeiras 28 lições, ok? Prestem atenção nessas verdades. Veja se você está vivendo à luz delas, ok? Mesmo se lembrando. E quem não se lembra, então vai ser muito bom, né? Aí vai como se fosse tudo novo, né? E isso é bom, tá bom? Nós estudamos 28 lições das 50, e eu vou lembrar desde a primeira, que eu também senti saudades do Calvin, né? Então, as primeiras 12 lições foram dadas por Calvin, no ano de 2020. As outras lições foram dadas por mim, pelo Maurício e pelo Rômulo. Fizemos uma pausa, porque eu julguei ser bastante importante no momento que nós estávamos vivendo, pandemia e todas essas coisas, lembrar da realidade, das coisas do futuro, os que nos aguardam, escatologia. E agora nós vamos retomar essa lição. E o que Deus mandar a gente vai fazer, mas o plano é terminar essas lições na escola bíblica dominical. Ok? Os cards, o que são os cards, hein? Deixa eu colocar aqui. Os cards, eles resumem o que é estudado. Não está funcionando, eu acho que é aqui agora. Tá, espera um pouco. Tá. Os cards, eles resumem as lições, né? Então, cada lição tem um card e no verso do card tem o resumo da lição. Ele é importante por quê? Porque quem gosta de fazer revisão não precisa voltar para o livro, né? Pega o card, lembra, e se tem algo que chama atenção, aí vai para o livro, não é? E no primeiro card nós temos o resumo de todas as lições. Então, o Antigo Testamento, ele é dividido em 12 eras, isso é, 12 temas principais do Antigo Testamento, e esses 12 temas principais, ou eras, são organizadas em 50 lições. Então, a criação, por exemplo, é 5 lições. A queda, 9 lições. Muito interessante, não é? Por que a queda recebe tanta atenção? Porque revela, né, o que aconteceu no Éden, no que nós fomos transformados através de Adão e Eva,
e revela a nossa luta do dia a dia. O dilúvio, que revela a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a impiedade, uma lição. Torre de Babel, o segundo juízo de Deus, também uma lição. Os patriarcas, 7 lições, porque nós temos muito que aprender do relacionamento dos patriarcas com Deus. Moisés, a época de Moisés, 12 lições, é a lição 24 até a lição 35, e nós estudamos até a 28, que trata sobre a escravidão egípcia, o poder de Deus em libertá-los, a lei e como o povo se relacionava com a lei, não é? Para nos ensinar o perigo que nós corremos de imitarmos Israel na nossa carreira como igreja. Josué, nós temos uma lição. Juízes, período terrível da época de Israel, altos e baixos, 2 lições. A monarquia, 4 lições. A divisão do reino depois de Salomão, por causa do pecado de Davi, na verdade, não é? E depois de Salomão, a monarquia foi dividida, reino do norte e reino do sul. O exílio, 3 lições. E o início do retorno do exílio, 2 lições. Então, é isso que todo esse material ele trata, ok? E nós vamos fazer uma revisão rápida desde a lição 1, ok? Algumas verdades a gente lembrou aqui por causa das mensagens, mas vale a pena, ok? Então, a lição 1 trata sobre o Deus eterno. São 5 estudos sobre essa era da criação, não é? Os estudos começam tratando sobre a verdade de que Deus existe. A lição O Eterno Deus enfatiza que a fé em Deus é mais lógica do que a fé em tudo que veio a existir por acaso. E essas são as 2, vamos dizer assim, linhas de pensamento, né? No primeiro capítulo da Bíblia, Deus trata sobre a questão mais básica da existência humana, afirmando que Deus sempre existiu. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, Deus aqui, ele é apresentado. Eu vou ler, está projetado aí, não é? 2 citações importantes sobre essa questão da existência de Deus e da criação feita por Deus. Ninguém pode imaginar como o nada poderia gerar algo. Ninguém pode chegar nem 1 centímetro mais perto ao explicar como uma coisa poderia se transformar em outra. De fato, é muito mais lógico começar por dizer: no princípio Deus criou o céu e a terra, até mesmo se o que se pretende dizer seja: no princípio, um poder inimaginável iniciou um processo inimaginável. Pois Deus tem em sua natureza um nome de mistério. E assim como o homem não pode criar o mundo, o homem não pode imaginar como o mundo foi criado. Uma citação bem interessante, ok? E a gente vai passar um vídeo agora, que a gente assistiu esse vídeo com o Calvin, tá bom? Que foi uma entrevista feita com várias pessoas, e a pergunta era simples, né? Você acredita que o nada poderia ter criado tudo? Ok? Então, vamos ver se dá certo, ok? Eu vou até sentar, depois eu subo aqui de novo. Hi, I'm Kirk Cameron. Let me ask you a question. Could you believe that nothing created everything? Well, this is the compelling subject and the title of a new WorldNet Daily book by my TV co-host and best-selling author, Ray Comfort. Now, of course, nothing creating everything is a scientific impossibility, but that's what an atheist believes, and when he's confronted with his belief, it becomes an embarrassment to him because it shows that atheism isn't intellectual. In fact, it's the very opposite. However, atheist Professor Richard Dawkins isn't at all embarrassed to admit that he believes that nothing created everything. In his book, The Ancestor's Tale, he says this: "The fact that life evolved out of nearly nothing
some 10 billion years after the universe evolved literally out of nothing, is a fact so staggering that I would be mad to attempt words to do it justice. Watch now as Ray Comfort reasons with some atheists about their beliefs. How would you make honey from nothing? You wouldn't. I mean, it has to come from something. Has to come from something. Where's the honey come from? Bees. Okay, how would you make a bee from nothing? You wouldn't. You wouldn't? No. But that's what you're telling me with atheism, that the bee came from nothing. Well, the bee evolved from something, right? So it evolved from something? Who made the something? I have no idea. So something made the something. Not necessarily. I mean, It was nothing that made the something. probably, I don't know. Ice Age? Okay, I'll make it easy for you. I want you to make some honey. You're not allowed bees, okay? Just start from nothing and make some honey. Okay, I don't Think you can do it? No, You couldn't make milk or honey? I don't think I could. So you're saying someone more intelligent than you must have made the milk and the honey. I think an animal will probably make the milk and the honey. Someone's got to make the animal. You can make the milk and honey. What's that? Made themselves. Animals made themselves? So animals are cleverer than you. Can you make a cow? Is this making sense to you? Yeah, I guess, but I mean, I think it all evolved eventually From what? back from the dinosaurs. And, Where the dinosaurs come? Who made the dinosaurs? I don't know, Big Bang Theory. So who made the material for the Big Bang? You've got to have material for a bang. Nah, I don't know. It just came. From where? Who knows? Gases. In space. Who made the gases? Man, you're confusing. I don't know. Can you make a bee? Because if you can make a bee, you can make the honey. If you can make a cow, you can make the milk. I don't find your logic compelling. It's sensible though. If you're an intelligent being and you can't make a cow or a bee that can make milk and honey, obviously someone more intelligent than you created the cow and the bee. Does that make sense? No, it doesn't make sense. I don't think there's like a logical correlation between those two steps. What do you think is making sense? What I just said? I mean, it makes sense. Nature created these animals. Nature, evolution made itself. Do you believe that nothing created everything? It's a hard one, isn't it? I don't think, yeah, I don't think there ever was nothing. Let's put it that way. So something created everything. Things. So now you're not an atheist. Okay. You're an agnostic. You just don't know what created everything. Okay, fine. Okay, that helps. Get your copy of Ray Comfort's book, Nothing Created Everything, with special condemnation by Richard Dawkins at WND.com or LivingWaters.com or through your local bookstore. É engraçado, mas é trágico, né? Acho que a bateria acabou. Vocês ajudam aí? Ok. No princípio, criou Deus. Deus aqui é Elohim, nós já sabemos. É o Deus forte, o Deus poderoso. Na língua original, essas são as ordens da palavra. No princípio, criou. Então, houve um tempo, e a gente já relembrou isso, né? De que não existia nada além de Deus. Deus criou tudo do nada. Mas o nada não criou nada. Isso é muito importante, não fazer essa confusão, né? Deus criou tudo do nada. Mas o nada não cria nada. Entendeu? Quer dizer, tudo veio de Deus que criou todas as coisas do nada. No princípio criou Deus, então houve um tempo que só existia Deus, mais ninguém. Ok? Implicações. Deus não começa a sua revelação desejando provar sua existência. Ele apenas parte desse absoluto. É muito importante a gente saber disso, né? Deus usa nomes e títulos diferentes para descrever as suas qualidades, as suas características, quem Ele é. Houve um tempo que só existia Deus e nada mais. Isso significa o quê? Que Deus ele é autossuficiente, ninguém faz nada para Deus que viesse a existir.
tudo é Deus que fez. Deus não precisa e não precisava de ninguém. Deus é perfeito e perfeitamente completo em si mesmo. Deus independe de tudo, de qualquer causa ou de qualquer coisa. Deus é capaz de viver em paz, contente, confiante, seguro, satisfeito apenas com a sua existência. Porque muitas pessoas acham que Deus precisa da nossa adoração. Ele não precisa. Nós que precisamos dele e precisamos adorá-lo. No card, lembra? O card é um resumo, é o que vem no verso de cada lição. A gente tem o resumo, ok? Então, o resumo é esse, da lição toda. O eterno Deus, em seu discurso inicial, a Bíblia trata da questão mais básica da existência humana, declarando que algo ou alguém que sempre existiu é Deus. O conteúdo-chave é razoável supor que algo ou alguém sempre existiu. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela começa com a suposição de que Deus existe e que estava presente no princípio. Elohim, Deus, na maioria das traduções do português, é o nome hebraico para Deus, que significa o forte, o poderoso. Ao lermos a Bíblia progressivamente, aprendemos cada vez mais sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E aí algumas perguntas só para pensar. Que implicações ou impacto a realidade da existência de Deus tem na nossa vida no dia a dia? Saber que Ele realmente existe e se importa com você e com cada detalhe da sua vida. Que diferença pode fazer diante das circunstâncias, boas e difíceis? Diante do medo, da preocupação, do sofrimento, das dúvidas e diante das coisas boas que Deus nos dá. A segunda lição trata sobre a criação dos anjos. Aí eu lembrei que nós nunca estudamos angelologia aqui. Talvez um dia nós vamos estudar. Tá bom? Ok? Então, a segunda lição trata sobre os anjos. No que provavelmente tenha sido o seu primeiro ato como criador, o Deus da Bíblia criou seres espirituais, os quais chamamos de anjos. Os anjos são seres criados por Deus. Salmo 148, de 1 a 5, diz: Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então, os anjos também foram criados por Deus, baseado na vontade de Deus. A palavra anjo significa literalmente mensageiros. Lógico que os anjos bons, os mensageiros de Deus, e depois vamos falar mais sobre isso. Os anjos foram criados antes da fundação do mundo. Nós não sabemos quando, mas foi antes. Jó deixa isso claro. Diálogo entre Deus e Jó, os questionamentos de Jó, né? Lembra como a história de Jó termina na primeira parte, né? Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. Então, todo o sofrimento de Jó, todos os seus questionamentos foram respondidos por Deus, e ao serem respondidos, Jó conheceu Deus de maneira mais profunda. E Jó já era um homem temente a Deus e não existia ninguém igual a ele no planeta Terra. E nesses questionamentos, Deus agora trata com Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Ele está falando da criação. Onde você estava, Jó? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases?
sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntos cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então, nessa conversa com Jó, né, tem um argumento, né, de quando Deus criou tudo, onde é que você estava, né? A gente vê claramente que os anjos já existiam quando Deus criou o planeta Terra e todas as outras coisas. Os anjos são seres espirituais a serviço de Deus em nosso favor. Isso é, em favor dos salvos. Hebreus deixa isso bem claro. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então a gente pode concluir que os anjos foram criados antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, naquele card, né, no verso da lição, eu vou ler apenas o conteúdo-chave, tá bom? Que é o resumo de toda a lição. Antes mesmo da história bíblica ter sido escrita, alguns personagens bíblicos tiveram encontros pessoais com anjos. É provável que os primeiros leitores da Bíblia já tinham um certo conhecimento sobre anjos. Na Bíblia há aproximadamente 275 referências sobre anjos. Isso nos mostra que eles são significantes no plano de Deus. Aprendemos na Bíblia que os anjos são seres espirituais, criados por Deus e que testemunharam a criação do mundo. Lição 3, a criação do universo. Deus também criou todo o universo, incluindo a terra, os céus, assim como os seres vivos, plantas, animais de todos os tipos. As ordens das palavras, só para relembrar. No princípio, então, houve um tempo que o tempo não existia, né? Então, foi Deus que criou o tempo, essa contagem. No princípio, o segundo termo é criou. Então, houve um tempo em que não existia nada além de Deus, e Deus criou tudo do nada. E ainda seguindo a ordem das palavras, no princípio criou Deus. Então, houve um tempo que não existia o espaço, Deus criou o espaço para abrigar as coisas que Ele criou, isso é, os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um tempo que não existia matéria e Deus criou a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Houve um tempo que só existiu Deus. Então, Gênesis capítulo 1, 3, até o final, revela que o nosso Deus cria tudo como? Cria tudo com autoridade, isso é, Deus criou com ordem da sua palavra, disse e aconteceu. Deus criou de forma organizada e bem planejada. Então, ele determinou, junte-se num só lugar as águas debaixo do céu, apareça a terra seca, e assim foi. Então, houve uma organização e um planejamento. E Deus também se avaliou, isso é, avaliou a sua criação, revelando a sua excelência e a sua preocupação também com aquilo que é belo. E viu que a luz era boa. Versículos 12, 17, 21 e 25, né? Deus viu que ficou bom. Então, são princípios muito importantes também para a nossa vida, ok? Através da criação, Deus revela a sua personalidade, revela o seu poder, revela as suas qualidades, revela a sua divindade, revela a sua glória. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos, isso é, as qualidades invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas,
de tal forma que os homens são indesculpáveis, pelo menos de serem teístas, de adorarem a Deus. E o resumo da lição, naquele card, temos o conteúdo-chave. A Bíblia nos conta que Deus criou os céus e a terra, incluindo todos os seres vivos, em apenas 6 dias. A Bíblia também revela claramente que as ações de Deus em cada um dos dias da criação. Irmãos, uma observação aqui é muito importante, tá bom? 6 dias e dias literais. Uma regra da hermenêutica é que nós temos que, ao ler a Bíblia, ler como os receptores da Bíblia originais entendiam. E o ser humano, quando ouvia dia, automaticamente ele entende que é o dia de 24 horas. Essa ideia, né, de que foi mais do que 24 horas, foi uma tentativa do homem não negar a ciência, se acomodar à ciência, que inventou essa questão do carbono 14, né, de que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, né, eles achavam que aquilo era científico, e na verdade não é, tudo partiu de uma pressuposição, né, então tentaram adequar, ok? Deus foi o único protagonista no processo da formação do universo. Ele criou, ele organizou os elementos da sua criação, ele nomeou várias partes da sua criação, ele abençoou os seres vivos com a capacidade de se reproduzirem, e ele avaliou sua criação, declarando que era boa. O Deus da Bíblia é frequentemente descrito como o Criador do céu e da terra. Quarta lição, a criação da humanidade. E aqui a gente já falou, então vou passar mais rápido ainda, né? Deus criou o homem, Adão e uma mulher, e os entregou para governar sobre a sua criação terrena. Deus criou o ser humano e todas as coisas visando atingir alguns objetivos. Aqui vale a pena a gente lembrar. Primeiro objetivo, revelar sua personalidade, seu poder, suas qualidades, sua divindade e sua glória. Então, quando você olhar para a sua capacidade inerente, tá bom? E ver as coisas que você consegue fazer, dê glórias a Deus. É para isso que Ele te capacitou, tá bom? Não pensa que isso veio de você mesmo, ok? Segundo objetivo, revelar o seu amor para com o ser humano. Tudo foi criado para o bem-estar do ser humano. Nós já vimos os textos. Não vou, né, investir tempo em relação a isso. É muito importante. Em cada ato da criação, Deus afirmou, ficou bom. Depois que Deus criou o ser humano, Ele acrescentou aqui um superlativo. Só lá Ele diz, muito bom. Adão foi criado e Eva perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Terceiro objetivo, criar um ser capaz de governar como vice-regente sobre toda a sua criação terrena, confiando, isso é, seguindo as suas instruções. Já falamos sobre isso, não vou nem ler o texto bíblico. Conteúdo-chave dessa lição: no 6º dia da criação, Deus criou o homem, Adão, à sua imagem, refletindo a natureza de Deus de suas formas especiais. Então Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora para Adão que lhe correspondesse. Deus encarregou Adão e Eva com o papel e responsabilidades de vice-regentes, vice-governantes de Deus para governar a criação debaixo da sua autoridade. Yahvé, título Jeová, né, título atribuído a seu nome, é um nome pessoal de Deus, o nome que indica que Ele é eterno, é autoexistente e frequentemente traduzido como Senhor ou Deus. A lição 5 fala sobre a vida no paraíso. Adão e Eva
viviam num lindo paraíso chamado Jardim do Éden, onde desfrutavam de muita liberdade e prazeres e tinham somente uma regra para obedecer. Nós conhecemos o texto, né? Gênesis capítulo 2, plantou, criou várias árvores, vocês podem comer de todas elas, mas não comam da árvore do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. A ordem, temos a ordem positiva e a ordem negativa. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, a negativa, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos aqui duas ações importantes sobre o nosso relacionamento com Deus. Para sermos íntimos de Deus, devemos respeitar a sua autoridade. Para sermos íntimos de Deus, devemos confiar no seu caráter amoroso e justo. O Jardim do Éden enfatiza duas realidades. O Éden era um lugar de qualidade de vida perfeita. As atividades que Adão e Eva tinham resultavam sempre em satisfação, sempre em prosperidade, sempre em coisas boas. A temperatura era ideal, a paz era perfeita e completa, não havia enfermidade, não havia dor, não havia morte, abundância de alimento, sem praga, sem agrotóxico, né? Inexistência de dissabores daquele trabalho árduo e injusto, isso só veio depois do pecado. Então, trabalhar, inclusive, era uma festa, né? Era algo desejável. E a segunda realidade, o Éden é um lugar de escolhas e consequências. Por isso é que eu digo que todos os dias nós estamos diante da árvore. Resumo, conteúdo-chave da lição: Deus criou um jardim especial, num lugar chamado Éden, e ali colocou Adão e a sua mulher. A palavra Éden indica que era um lugar desejável, prazeroso e exuberante, um verdadeiro paraíso. Naquele jardim havia muitas árvores, inclusive a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou o homem a cultivar e cuidar do jardim. Depois Deus estabeleceu uma regra muito importante: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Sexta lição: a queda de um anjo ou de um poderoso anjo. No início dos tempos, um dos mais poderosos e lindos anjos de Deus liderou outros anjos numa fracassada rebelião contra Deus e se tornou Satanás, o diabo. Temos dois textos bíblicos aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre Isaías. Isaías, literalmente, é uma profecia contra o rei da Babilônia. Nesse contexto, o rei da Babilônia e a Babilônia era a nação mais poderosa do planeta, mais poderosa daquela região. Ele havia conquistado vários, reinos ao seu redor. Não é? Agora, a linguagem usada aqui é uma linguagem que mostra, através desse rei, que era extremamente orgulhoso, extremamente arrogante, Deus teve que quebrá-lo. A história comprova que ele até virou um animal, até reconhecer que tudo vinha do Deus soberano. Mas a linguagem usada aqui é para lembrar que Satanás se tornou Deus desse século e que ele, entre aspas, inspira líderes. E ao falar sobre esse rei, nós temos um retrato daquilo que aconteceu no céu, ok? E dá para perceber isso através da figura de linguagem. Como você caiu dos céus? Então, Nabucodonosor nunca esteve no céu. Mas ele estava acima de todos os reinos. Então, essa figura de linguagem
revela que ele estava debaixo da autoridade de Satanás. E o que ia acontecer com ele foi aquilo que aconteceu com Satanás lá no céu. Ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Então dá para perceber que aqui ele está falando sobre aquilo que aconteceu no céu e que simplesmente Nabucodonosor estava repetindo aqui na terra, que é o que os filhos de Satanás fazem. Eles imitam, né, dentro das suas possibilidades na condição de cada um, eles imitam Satanás, ok? Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus ensinando, respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Então nós temos aí o que aconteceu com Satanás e como que ele veio a existir. É muito importante que nesse capítulo Deus já havia se apresentado como Elion, um título que ele deu para si, que revela uma verdade a respeito de Deus. Elion significa o Altíssimo, significa que ele está acima de tudo, dos anjos, inclusive acima de Satanás. Isso é, Deus, ele é infinitamente superior a Satanás. Conteúdo-chave, que eu vou ler, tá bom? É um resumo, né, da queda desse anjo. Deus deu aos anjos o poder da escolha. E um anjo, agora conhecido como Satanás ou o diabo, escolheu se rebelar contra Deus. A Bíblia não nos revela exatamente o momento quando essa rebelião ocorreu, mas sabemos que aconteceu antes do início do pecado humano. Muitos estudantes da Bíblia pensam que os profetas Ezequiel e Isaías descrevem essa queda de Satanás, em Ezequiel 28 e Isaías 14, como um flashback histórico. Deus Altíssimo, Elion, em hebraico, é outro nome para Deus no Velho Testamento. O nome indica que Deus é único e supremo sobre todas as coisas. Próxima lição, e a gente vai terminar aqui, na 7ª, o início do pecado humano. Em contínuo desafio a Deus, Satanás seduziu a mulher para que ela comesse da árvore proibida e ela influenciou Adão a fazer o mesmo, apesar da advertência clara e amorosa de Deus. Gênesis capítulo 2, já sabemos a ordem, e como aconteceu a tentação. Eu quero ler. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Pergunta, qual foi a ordem em relação às árvores do jardim? Vocês podem comer de todas, né? Menos de uma, mas olha aqui, né? Não comam de nenhum, né? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. As ações de Satanás
que apareceu para a mulher na forma de serpente, é uma tentação. O que ele fez? Ele fez parecer que eles não eram amados por Deus. A primeira coisa que ele atacou foi o amor de Deus por eles. Negou que Deus poderia e iria punir a desobediência, como ele tinha prometido. É um Deus que não tem poder, é um Deus que não tem palavra. Era o que Satanás estava tentando. Sugeriu que Deus deu esse aviso porque ele era egoísta. Isso é, Deus não quer competição, não quer ninguém igual a ele. Mas se vocês comerem, vocês serão. Temos também nessa lição duas verdades teológicas. O pecado é qualquer ato de desobediência aos ensinamentos de Deus. Segunda verdade, a queda do homem, ou a queda, se refere à desobediência inicial de Adão e da mulher, que resultou em graves consequências a curto, médio e longo prazo. O homem fracassou em agradar a Deus, desobedecendo a ordem, deixando-se liderar pela esposa. Ele se permitiu isso. A mulher fracassou em agradar a Deus, desobedecendo a ordem de Deus e deixando de ser auxiliadora, influenciando o marido de forma pecaminosa. Os dois pecaram igualmente. Conteúdo-chave dessa lição: Satanás, o anjo caído, entrou no jardim do Éden na forma de uma serpente e falou com a mulher. A fim de induzir a mulher a desobedecer a Deus, Satanás citou erroneamente a ordem de Deus. Ele levou a mulher a duvidar que Deus a puniria e sugeriu que Deus era egoísta e ciumento ao proibir que ela e o seu marido comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tendo sido enganada, a mulher comeu o fruto proibido e entregou o fruto ao seu marido para que ele comessem também. Isso foi o início do pecado, o ser humano, que é o evento a qual é atribuída a expressão a queda do homem. E se Deus permitir, na próxima semana a gente vai continuar relembrando, e eu vou ver o preço do livro e do card, e quem tiver interesse, eu vou colocar o valor, e aí a gente vai ver quantas pessoas vão querer que a gente encomende, tá bem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, por termos o privilégio de te cultuar, o privilégio, ó Pai querido, de poder abrir a Bíblia e te conhecer de maneira mais profunda, e de também de nos reconhecer, ó Pai querido, e de sermos convencidos da necessidade que nós temos de mantermos um relacionamento com o Senhor, a necessidade que nós temos de confiar, ó Pai querido, nas suas instruções, que sempre visam o nosso bem, sempre visam a nossa qualidade de vida, ó Pai querido, e de relembrar que essa obediência que devemos ao Senhor é resultado de gratidão por termos sido criados pelo Senhor, gratidão, ó Pai querido, de Jesus Cristo ter pago o preço dos nossos pecados, gratidão, ó Pai querido, porque já somos vitoriosos, ó Senhor, graças a Jesus, e que também, ó Pai querido, um dia nós teremos um corpo novo, um corpo, ó Pai querido, que não vai sofrer nenhum tipo de efeito do pecado, um corpo que vai poder te adorar, um corpo que vai poder seguir as suas instruções sem nenhum tipo de impedimento e sem nenhum tipo de esforço natural. E relembrarmos a realidade, ó Pai querido, de que aqueles que estão com o Senhor já estão desfrutando dessa vida especial conquistada por Cristo lá na cruz. Que essas verdades nos enchem, ó Pai querido, de esperança e nos estimulem a termos uma vida de devoção ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.